Então, vamos começar a reunião com essa segunda parte da reunião, com a discussão dos trabalhos, pelo trabalho do Cláudio Delgado, que apresentou primeiro, né, solicitou primeiro. E aí o Cláudio Delgado, eu imagino assim, uns 15 minutos, tá? Para depois a gente também dar um tempo para a Ana Carla apresentar uns 15 minutos dela, e depois a gente faz uma discussão dos dois. Eu acho que fica melhor para que os dois tenham tranquilidade para apresentar. E a experiência mostra, quando a gente apresenta um e debate, às vezes o debate se alonga e prejudica a apresentação do segundo. Eu agradeço de antemão ao Delgado e à Ana Carla por terem gentilmente preparado esses trabalhos para hoje. O ideal é que a gente tivesse tido mais precocemente a apresentação de trabalhos, porque essa discussão aqui, gente, qualifica para o Delgado e para a Ana Carla, qualifica o trabalho deles para o Enajuze. O que a gente sugere, melhora, eu acho que a ideia, esse grupo de pesquisa é assim. A ideia é exatamente que a gente possa contribuir coletivamente com as pesquisas. Eu passo a palavra para o Delgado, 15 minutos, tá? Muito bem, obrigado, doutor. Inicialmente, eu queria até agradecer aí a oportunidade, né? Será meu primeiro artigo, né? Será meu primeiro artigo, então, que todos possam colaborar. Eu vou buscar aqui o arquivo. Doutor Luciano, eu já coloquei no grupo, né, no WhatsApp, e eu acho que a Graciele colocou no grupo também aí do WhatsApp também, o PowerPoint, né, com o arquivo. Estou abrindo ele aqui para poder apresentar. Eu estou em casa, aqui em casa, se eu abrir muita coisa, o notebook trava, então espero que ele não vá travar durante a apresentação. Se vocês conseguem ver. Está na tela aí? Agora está chegou agora. Então, assim, a nossa apresentação, que é o mesmo tema do TCC, que eu sou aluno do 10º período da UFRN, é sobre a base de dados nacional do Poder Judiciário, né, o DataJude, e a gestão de tribunal, né? Eu sou servidor público, trabalho na área de informática, no TRT, e esse tema é um tema que a gente estuda já desde 2020. Então, inicialmente, né, como surgiu o DataJude, né? Assim, um breve histórico, né? O Supremo Tribunal Federal, em 2004, já tentou criar uma base de dados que unificasse, né, os mais de 90 bancos de dados das universidades judiciárias, né, dos diversos tribunais. Mas, como bem explicou num artigo Luciana Cunha, né, pesquisadora lá do FGV, foi bem frustrante essa iniciativa. Posteriormente, em 2014, 2015, o CNJ cria o Sistema de Estatística do Poder Judiciário, né, que chama o CIESP, que coleta dados dos tribunais, né? Essa forma, cada tribunal envia os dados semestralmente. Ué, travou? Não, estou escutando aqui. Oi? Travou, né? Não, para mim tá. Eu estou na mesma tela, mas estou falando aqui, eu estou escutando vocês. Será que eu estou, Luciano? Delgado, você está nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Ou travou para mim só? Professor, acho que é você. Eu estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Acho que é a professor Luciana que tá com conexão. Será? Eu acho que a conexão dele está ruim. Professor, nos ouve, professor Luciano? Não, realmente foi ele que caiu. É a conexão dele lá. Então, eu vou esperar um pouquinho para a gente poder continuar. Paro daqui, que ainda estava. Deixa eu falar aqui com ele, ver se... Eu estou sem WhatsApp, meu WhatsApp caiu aqui, arriou o celular e minha esposa saiu no carro, levou o carregador.
Esse modelo híbrido tem isso também, né? Imagina isso durante uma audiência, E tem acontecido no judiciário esses problemas. Pronto, ele pediu para prosseguir, viu? Pode prosseguir, Cláudio. Prosseguir? Pronto. Então, assim, o STF tentou, né? E o CNJ começou em 2005 e até 2020 ele manteve o mesmo modelo, né? Cada tribunal, semestralmente, informa todos os dados, né? De forma condensada, para ser possível se confeccionar o relatório Justiça em Números, que hoje é a maior fonte de dados estatística do Judiciário. Né? Então, em 2020, né, se busca algo diferente. E esse algo diferente é relativamente um marco mesmo, né? É algo muito grande, assim, chega a ser um sonho, né? A gente pode fazer uma metáfora com um grande lago concentrador de dados que irrigará todas as pesquisas sobre o judiciário, que é o DataJude, né? Que, em tese, ele vai substituir esse modelo do CIESP, né? Vai ser a fonte do CIESP, e vai condensar todos os dados processuais, né? De todos os processos, de todos os entes do judiciário, e, além disso, todos os documentos desses processos. Então, com certeza, vai ser o maior banco de dados do Poder Judiciário do mundo, né? Quando tiver concluído, e ele vai, como a gente vai explicar mais à frente, vai gerar inúmeras possibilidades, trazendo assim um ganho substancial para as políticas públicas, né, principalmente judiciárias. Então, esse processo que é o que a gente vai estudar nesse artigo, né? A minha fonte do artigo é exatamente isso, ver em que ponto está essa contribuição do DataJude para as pesquisas judiciárias. E assim, e o que motiva falar sobre dados, né, banco de dados? Primeiro que é um tema pouco estudado, né? A gente vê na literatura muito poucos estudiosos se detêm a estudar o DataJude e a contribuição dos dados para as pesquisas. Dados permitem medir a eficiência e eles publicitam informações, e essas duas medidas, né, são princípios constitucionais, estão lá, está na Constituição de 88, né, além de outras, que a eficiência e a publicidade precisa ser de muita importância para não só o judiciário, mas todos os poderes, né? E também, por lei, cabe ao CNJ elaborar essas estatísticas semestrais, né? Também avaliar desempenhos, né? Como tem um artigo do Silvio e Florencio, que diz que essa medição do desempenho permite fazer controles, né? O accountability judiciário. E também que cabe ao CNJ promover essas políticas públicas, buscando melhorar, auxiliar a gestão do tribunal. Então, essas são as motivações para falar de dados, né? E onde eles interferem, né? Onde os dados são importantes. Eles são premissas para qualquer tipo de estudo, né? Ninguém consegue construir política pública sem dados. A gente precisa dos dados para poder fazer a pesquisa, precisa dos dados para otimizar rotinas de trabalho, para ver o que pode ser mudado, o que pode ser unificado, o que deve ser descentralizado, quais sistemas podem ser incluídos, e tudo isso, além de tudo isso, também gerar a transparência, né, do Poder Judiciário. São os dados e a informação que a gente põe ao público que dá sentido ao que a gente faz, né, ao que o Poder Judiciário faz. Não só a quantificação dos números, e a gente vai ver também um pouco na frente, também a qualidade desses números, né? Quanto esses dados são confiáveis, quanto eles são seguros. E isso foi fonte para a gente formular uma hipótese, né? Que
que é o tema do artigo, né? A hipótese do artigo, em cima do problema. Qual é a contribuição do DataJude, né, na gestão dos tribunais? Né? Em que ponto está, né, desde 2020, esse processo iniciado, mas em que ponto ele está? E a gente vai tentar, no artigo, demonstrar, né, constatar que ainda tem-se muito a fazer, né? O processo ainda está muito incipiente, está muito introdutório, está muito inicial. Né? E para isso a gente vai se fazer de investigação bibliográfica, documental, principalmente dos dados que estão no CNJ, nos poucos artigos que se estudaram sobre o tema, né? E também um pouco da experiência, né? Para o artigo, a gente vai fazer também uma parte de questionários na investigação para poder juntar nesse estudo. E quais são as dificuldades hoje do DataJude, né? Nesse processo de implantar esse novo modelo que leva todos os dados e concentra no CNJ. Imagine aí, a gente ter todos os tribunais do Brasil que tivessem múltiplos sistemas. Em cada tribunal desse existem 4, 5 sistemas judiciais, sistemas que os processos ainda eram físicos, sistemas que os processos eram eletrônicos, sistema de todo tipo, de todo tempo, né? Sistemas antigos, bem do início do processo de informatização. Imagina que de todos esses sistemas, esses dados tivessem que ser exportados e enviados para o CNJ. Então, isso gerou uma necessidade muito grande de sanear os dados, de você conseguir que os dados sejam limpos, né? Sem impureza, para mandar para o CNJ. Vocês estão me escutando? Tudo bem. Ah, sim. Eu fiquei sem retorno, estou sem WhatsApp. E, além disso, também, cada tribunal tinha sua configuração de dados, e para que a gente concentre algo no CNJ, precisaria que tudo ficasse na mesma linguagem, né, no mesmo modelo. Então, uma classe processual que era usada lá no Acre tem que ser a mesma do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Então, se precisou configurar para que todas as informações estivessem no mesmo modelo de dados, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande. Outra grande dificuldade é você dizer como se calcula, né? Imagina que um dos grandes usos, né, é você saber quantos casos novos tiveram, né? Quando se vai estudar acesso à justiça, principalmente, você diz quantos processos entraram em cada tribunal. Mas uma informação simples como essa requer uma parametrização enorme, porque o que é um caso novo? Por exemplo, ontem, né, hoje, dia 20, a gente precisou adiar, né, o CNJ precisou adiar o início, a data final do relatório de Justiça e Número de 2022, porque a gente, inclusive o Tribunal do TEC-1 foi um dos partícipes, questionou o que eles chamam de caso novo. Porque se um processo é recurso, e a gente tem 2 recursos, precisa ser 2 processos. E eles estavam contando como um só. Então, uma simples definição desse tipo gera um enorme prejuízo para os tribunais. E como tudo do judiciário, né, é baseado principalmente no que entra, né, que é o caso novo, a gente não podia ser prejudicado. Então, essa parametrização é uma coisa muito sensível. Uma outra constatação é que não está sendo muito fácil disponibilizar os dados, né? Como escreveu Oliveira e Cunha, num artigo bem interessante, é preciso que os dados sejam públicos. O Poder Judiciário não pode trabalhar e somente disponibilizar os dados internamente para os tribunais. Esses dados precisam estar para que os pesquisadores, a academia, as universidades possam ter o dado para que eles possam até mesmo contestar, né? Então, com essas dificuldades, a situação atual do DataJude é a seguinte, né? Existe um painel do judiciário, já com os dados
diretamente do DataJude, né? É um painel público, qualquer um pode acessar, CNJ, JusBR, /DataJude, /painel, hífen estatístico, e você vai ver toda a movimentação de qualquer um dos mais de 90 tribunais do país. Você consegue ver caso novo, caso pendente, despacho. Toda a movimentação litigiosa já está disponível. O que está ausente ainda é a forma de você fazer download. Né? Você não consegue extrair arquivos com isso. Mas é esperado que até o final dessa semana que vem, né? Quer dizer, até maio, você já disponibilize. Também os casos de Maria da Penha, painel de ações coletivas, tudo isso já está no site do CNJ e já lê dos dados do DataJude, já que a gente envia esses dados desde 2020. No prêmio igualdade do ano passado, se comparou, né, o que cada tribunal mandava manualmente, a cada semestre, com o que estava no CNJ. E como bem escreve o doutor Luciano, lá no artigo 2020, o relatório de Justiça em Números é a maior fonte de dados do judiciário, né, e que permite fazer esse acompanhamento, né, um termo difícil de a gente traduzir, mas fazer esse controle, que pode ser pelo menos de 4 formas diferentes, mas vamos basear somente no judicial, para do Poder Judiciário. Então, assim, já tem um uso do DataJude no prêmio qualidade, né, que premia os tribunais que mais têm melhor produtividade, melhores índices. E para esse ano 2002, que o prazo era semana passada, e foi adiado para 3 de junho, vai se usar os dados do DataJude para o Justiça e Números. Então, o Justiça e Números de 2022, que vai ser lançado provavelmente em setembro ou agosto, que dá transparência aos dados do Judiciário, vai utilizar somente dos dados do DataJude. Então, o DataJude vai ser a fonte do relatório de Justiça e Números de 2022. Isso já está definido. Só precisa fazer esses pequenos arestos aí, nesses ajustes. E, como o doutor Luciano escreveu no artigo 2019, é bem importante que o relatório do Justiça e Números seja subsídio para as pesquisas. Então, é preciso da transparência, é preciso que ele seja público, e esses painéis serão o futuro. Muito provavelmente, daqui a alguns anos, esse marco histórico que a gente vê hoje, de um painel estatístico lá no site do CNJ, seja uma substituição do Justiça e Números. A gente não tenha mais um relatório, um PDF. Isso vai ser algo que vai ser diário. Todo dia você vai ter acesso aos dados. E o que o DataJude pode proporcionar? Além disso que ele já proporciona, o céu é o limite, eu digo muito para o DataJude. Porque imagina que a gente vai ter todos os dados de todos os processos, de todos os órgãos judiciários, então a gente pode fazer tudo que você pensar. Né? A gente pode fazer relatório de BI com todos os dados. Imagina, eu quero saber qualidade dos dados, qual o percentual de processos que o embargo declaratório é acolhido, tem lá. Quero saber quantos dados teve recorribilidade, o tribunal julgou e o Tribunal Superior devolveu. Eu quero saber por assunto, quantos processos teve dano moral que foi do tipo tal, de tal solução. Então, assim, e isso não só em um tribunal, mas no Brasil todo, nos mais de 90 tribunais, você pode comparar um tribunal com outro, ver, e como a gente usa, além dos dados de litigiosidade, né, também tem outros sistemas, o próprio CNJ pode comparar situações de litigiosidade com informações do sistema de pessoal, com o sistema de informações da área de recursos financeiros e fazer todo tipo de estatística, né? E um grande ganho do DataJude vai ser a carga dos documentos, né? Imagina que, a partir de agora de agosto, os tribunais vão ser obrigados a informar todos os documentos de todos os processos. Então, ele vai ter todas as petições iniciais de todos os processos do Brasil. Ele vai ter todas as sentenças de todas as... Ele vai ter todas as contestações de todos os processos. E com isso, eles têm, assim, imagináveis aplicações de inteligência artificial para fazer todo tipo de estudo. Porque tudo vai estar na base do CNJ. Né? Vai ser um grande, eu digo assim, um grande Big Brother, né? Eles vão conhecer mais da vida da gente do que a gente mesmo.
porque eles vão ter tudo acessível lá para o CNJ. Então, por fim, a minha última participação aqui é para dizer que, baseado nessas situações, a gente pode constatar que o DataJude avançou muito, mas ainda falta muito para avançar, né? Assim, esses constantes adiamentos do DataJude, até da última semana, eu até me perdi um pouco nos meus estudos, porque eu tive que passar a semana discutindo no CNJ, mostra que tem muita coisa para ser feita, né? Assim, tem muita coisa para ser ajustada, né? Tem poucos painéis públicos. Assim, se você for no site, você vai ver que nem tudo está público ainda, e já devia estar, né? Não tem, como disse a pesquisadora, né, Luciana Cunha, que nessa área é uma das maiores pesquisadoras que é da Fundação Getúlio Vargas, não existe dados de análise de qualidade. Nenhum dado do DataJude hoje, atualmente, no Justiça e Números, inclusive, me diz como é a qualidade do julgado de um juiz. Quantos por cento dele tem embargo declaratório acolhido? Agora vai ser possível, mas antes não dava para fazer. E, por fim, essa necessidade de saneamento e parametrizações, como essa que a gente teve essa semana, mostra que tem coisa para ser ajustada ainda. E, por fim, essa parte final, que é a carga dos documentos, que é o Codex, né? Ele ficou para o semestre que vem. Então, teve um novo adiamento. Era isso, eu agradeço. Depois a gente vai discutir. Bom, Delgado, muito importante o temática, aparentemente parece algo muito técnico para a maioria aqui, mas tudo isso que você está falando, os colegas já viram de alguma maneira no relatório de Justiça e Números, mas o relatório de Justiça e Números é um pedaço de todo esse processo da ciência de dados no CNJ, né, na produção do que hoje vai ser a construção do DataJude. A gente teve uma reunião aqui sobre o DataJude, mas eu acho que o grupo não tinha maturidade ainda para fazer as perguntas certas naquele momento ao pessoal do Departamento de Pesquisas Judiciárias que esteve conosco. Muito bem. Bom, agora eu não sei se eu estou travado ou o Delgado, mas o Delgado para mim travou aqui. Não, estou escutando, Tom. É porque você tem uma foto, na verdade. Não, eu acho que esse meu notebook é muito fraquinho, eu devo trocar ele da próxima vez. Porque ele está enganando a gente. A gente acha que você está travado. Ou realmente minha foto está travada, mas eu estou lhe escutando. Ah, sim. Cara, esse negócio está enganando a gente. Tudo bem, vamos lá, Ana Carla. Diga o título. Você vai compartilhar algum material? Não, eu não separei nada para compartilhar. Fala um pouquinho do título, né? Do resumo. Claro. Vamos lá. Está contigo aí. Deixa eu só... Obrigada. Vou colocar aqui para não me perder, né? Bom, o título, então, do resumo, né, que eu devo submeter lá ao evento do Enajus é a duração razoável do processo judicial e administração judiciária, uma análise a partir do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bom, eu começo apontando propositadamente, neste meu resumo, um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi julgado em 2018, referente a um povo indígena, aonde, neste caso, a Corte entendeu que houve uma violação a vários direitos, incluindo, dentre eles, a duração razoável do processo judicial. Para vocês terem uma ideia, uma das ações que, então, foram consideradas por esta Corte foi uma ação de desapropriação, aonde ela teve 22 anos de tramitação. Em razão disso, então, a Corte condenou o Estado brasileiro ao pagamento de uma indenização, e essa indenização é uma indenização compensatória coletiva, no sentido de que deve ser criado um fundo
de desenvolvimento comunitário para esses povos. E essa condenação, ela foi de nada menos do que $1 milhão. Bom, e eu começo, então, esse meu resumo, que eu digo propositadamente, falando deste caso, porque muitas vezes a duração razoável do processo, ela não recebe a importância que lhe é devida, né? Bom, e aí, em pesquisa ao site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu pude verificar, então, que existem 16 casos que foram decididos com sentenças aonde o Brasil, desses casos. Perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, existem 11 relatórios já finalizados, elaborados entre os anos de 2015 e 2022, no qual o Brasil é parte. Bom, aqui estão os números gerais dos casos que foram objeto de análise do Brasil. Mas eu ainda não sei, e esse é um dos objetivos da minha pesquisa, em buscar na análise, então, destas decisões, tanto das sentenças quanto dos relatórios, quais casos o Brasil violou a duração razoável do processo judicial. Bom, depois, então, de apresentado esse primeiro caso da Corte e dito, né, esses casos que foram julgados pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, então, eu trato um pouquinho da duração razoável do processo, aonde, né, a duração razoável do processo judicial, ele está previsto na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, lá do Pacto de São José da Costa Rica, e ele já estava implicitamente previsto na Constituição de 88, a partir de uma interpretação de alguns incisos lá do artigo 5º. Mas foi, então, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, que, então, esse princípio passou a ser expressamente elencado na nossa Constituição Federal, como aí um direito fundamental. Na verdade, né, em termos, assim, menos técnicos, vamos dizer, ou em termos processuais, é uma garantia, né, porque, em verdade, ele é um direito meio, não um direito fim. Bom, explicado essa situação da duração razoável do processo, eu trago, então, os números do Poder Judiciário, né, onde eu digo lá que, no ano de 2020, nós finalizamos, lá em dezembro, com 75 milhões de processos. Também trabalho com o ano de 2019, né, que foram 77 milhões de processos. Aonde, dessa quantidade de processos, uma média de 75% encontra-se na Justiça Estadual. E eu trago esse dado para justificar que, então, a minha análise, a minha área de estudo será a Justiça Estadual, que é onde se concentra, então, a maior quantidade de processos que estão em tramitação hoje no Poder Judiciário. E aí, em razão desses números, fica muito claro que aquela chamada crise da morosidade que nós tínhamos lá, preteritamente a Emenda Constitucional 45, que deu ensejo, então, a ela, né, ainda persiste esse cenário de morosidade, de uma duração de um processo judicial
que não é considerada razoável, em razão lá da sua complexidade, né, em razão daqueles 4 elementos que a Corte Interamericana ela aponta para a gente conseguir aferir se houve uma duração razoável ou não. Pois bem, ainda dentro desta ideia de demonstração de que nós estamos vivenciando uma crise da morosidade, o último relatório do Justiça em Números, ele apontou, e esse eu acho um dos dados mais relevantes que o relatório ele traz, que é uma conclusão, né, que eles apontam, de que seriam necessários 2 anos e 8 meses de paralisação do Poder Judiciário. Vamos dizer assim, paralisação de demandas novas e mantida a mesma produtividade, ou seja, juízes e servidores trabalhando com a mesma carga de trabalho que já é excessiva, trabalhando da mesma forma, com a paralisação de ingresso de novas demandas, seriam necessários 2 anos e 8 meses para zerar o estoque que hoje se tem no Poder Judiciário. Bom, dado a isso, o tempo de duração de um processo judicial, a gente pode considerar o que eu estou chamando de tempo de duração desde o ingresso, né, da petição inicial até a prolação da sentença. Eu fiz uma média dos tribunais de grande porte, que são, então, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, uma média de duração da inicial até a prolação de sentença foram de 3 anos e 9 meses. A partir daí, eu, de uma certa forma, trago, então, o cenário do Poder Judiciário e, principalmente, aí, da Justiça Estadual por meio dos tribunais de grande porte. Demonstrado esse cenário, esse panorama do Poder Judiciário, eu apresento a administração judiciária, trazendo, então, o conceito da administração judiciária e esclarecendo que, dentre as esferas da administração judiciária, existe a chamada microgestão. A microgestão nada mais é do que, em palavras simples, a gestão, né, a ciência da administração aplicada pelo magistrado na sua unidade jurisdicional de primeiro grau. Bom, em pesquisa que eu realizei no doutorado, agora que eu estou finalizando, eu fiz uma pesquisa de campo nos tribunais de grande porte. E eu vou utilizar, então, uma das questões que eu fiz nessa pesquisa de campo, nesse meu resumo. E, no meu trabalho a ser apresentado para o Enajus. E essa questão, ela diz respeito exatamente à importância, em verdade, a relação que existe entre a duração razoável do processo e a gestão judiciária. A pergunta era no sentido de que qual a importância que o magistrado dá à duração razoável do processo dentro da perspectiva da gestão judiciária. Então, a partir de todo esse aparato, eu tenho, então, como objetivo de trabalho na minha pesquisa examinar, então, os relatórios do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que inclui a Corte, né, Interamericana e também a Comissão, para verificar, então, em quais casos o Brasil, em quais casos foi constatado, então, por esse sistema, violações do Brasil ao direito da duração razoável do processo judicial. Aliado a isso,
o seguinte objetivo é analisar, então, a administração judiciária na esfera da microgestão como uma ferramenta importante para o melhoramento da duração razoável do processo. Nesse sentido, então, eu trago, né, como uma pergunta a ser seguida e como norte na elaboração do meu artigo, que a microgestão, ela pode impactar na concretização da duração razoável do processo judicial e, consequentemente, melhorar o cenário brasileiro perante esse sistema interamericano de direitos humanos? E aí, então, eu agradeço, né, que vocês aí tiveram um tempinho para ouvir a respeito do meu trabalho e aproveito, né, para eventualmente colocar em debate também que eu em analisando lá o edital do Enajus, eu estou com uma certa dificuldade ou uma certa dúvida em enquadrar, né, o meu resumo dentro da esfera lá, como um trabalho empírico, por ele ter aqui, de uma certa forma, duas pesquisas de campo, né, onde uma eu já realizei e vou apresentar o resultado de uma questão, e a outra que seria essa pesquisa de campo, quer dizer, essa pesquisa, né, que eu vou realizar perante aí o sistema interamericano. Bom, muito obrigada, professor Luciano, passo a palavra. Obrigado, Ana Carla, muito boa a sua apresentação. Eu estava aqui, eu até renovei no GPJus aqui a indicação do arquivo com a minuta, né, do teu resumo, e estava dando uma olhada aqui, mas parabéns. Eu vou pedir aos colegas que queiram falar, que usem a ferramenta da mãozinha aí para falar, que me ajuda aqui a organizar a distribuição das falas. Vou fazendo alguns comentários, vou tentar te ajudar aqui nessa parte que é mais da organização. Eu acho que o teu trabalho ele é teórico-empírico, e nesses casos, a gente quando faz as seleções, eu tenho participado das seleções dos trabalhos no Enajus já há 2 anos, a gente verifica o que é preponderante, se ele é mais empírico, se ele é mais teórico. Assim, eu tenho um referencial, se quiser eu posso compartilhar depois em PVT para você, que indica que em direito, e também serve para administração, em ciências sociais em geral, quando a gente levanta, por exemplo, decisões, quando a gente faz algum mapeamento, análise documental de decisões de tribunais, a gente está fazendo uma pesquisa empírica. Aqui a decisão judicial é um fenômeno institucional pesquisável como um objeto empírico, porque é um contato do pesquisador com a realidade, e não somente com a documentação indireta, que são as referências bibliográficas. Portanto, não é um trabalho teórico, na medida em que você tenta entender o comportamento das cortes. Esse tipo de trabalho que compreende o comportamento das cortes, ele é considerado como um trabalho empírico, tá? Então, minha sugestão é que você classifique ele como empírico, mas destaque isso, tá? Eu posso te passar depois a referência que classifica o empírico como decisões judiciais, né? Tá? Depois eu te passo isso. Claro. Em relação ao mérito do teu resumo, eu acho que o teu resumo ele reflete um pouco a tua pesquisa de doutorado, como você falou, mas eu acredito que para um resumo do Enajus, que é muito pequeno, o trabalho do Enajus é um trabalho de 12 páginas, 15 páginas, é coisa pouca. Talvez você pudesse limitar, aí uma sugestão, tá certo? Que até vai facilitar a tua vida. Limitar a esse objetivo número 1, chamado de objetivo número 1, né? O izinho. E se você fizer um mapeamento dos parâmetros que a Corte Interamericana utiliza para considerar morosidade para fins de reparação por violação de direitos fundamentais e direitos convencionais, isso já seria uma contribuição muito interessante. Eu nunca vi um trabalho desse. Olha que eu tenho um trabalho escrito sobre a Corte, sobre direitos internacionais, e eu não me lembro de um trabalho que tenha tentado, né, digamos assim, tabular a partir dos casos em que a Corte se manifestou. Embora você selecione aqui os casos em que o Brasil é parte, o que também funciona.
Aí depende muito do tamanho da tua população documental para analisar. Se do Brasil for muito pouco, você poderia até ampliar um pouco mais, que eu não sei exatamente quantos processos a corte já enfrentou em relação a esse tipo de violação. Mas eu acho que para o Enajus, você fazer as duas coisas, ou seja, analisar, tentar, de alguma maneira, tabular esses parâmetros que a corte usa, e depois descer para a microgestão, eu acho que vai ficar muita coisa para não só para o resumo, mas para o trabalho, para você apresentar lá. Pode ser uma fraqueza desse resumo, não da sua tese, mas uma tese de doutorado é muito maior. O resumo é muito menor. Então, a minha sugestão é que você considere para o Enajus um dos dois. De preferência, o primeiro, que eu acho que ele vem na lógica do seu. Da pesquisa vem primeiro, né? Mas é para você pensar, tá certo? Não é que eu tenha. É de momento aqui que eu vi que pode ficar muita coisa para um trabalho de 12, 15 páginas que se espera para entregar em setembro. Você contemplar as duas coisas, na minha opinião. Tá? É para você pensar. Em relação ao tá bom, Ana Clara? Tá bom, muito obrigada, professor. Eu concordo também, eu acredito que o primeiro objetivo ele já vai angariar um certo trabalho, de fato, porque eu vou analisar todos os casos, né? E pela pesquisa que eu já fiz, assim, superficialmente, eu já encontrei pelo menos uns 4 casos nos quais teve a violação da duração razoável do processo. Então, teria conteúdo, sim, para fazer um trabalho aí de umas 12 páginas, com certeza. E esse é uma parte até interessante, porque não é a abordagem da minha tese, né? Então, em verdade, vai ser interessante fazer só esse trabalho mesmo. Joé, no mais, parabéns. Eu acho que seu trabalho ele é muito interessante. Tá? Ele traz para o grupo o que a gente não tinha, que é esse componente do direito internacional. Uhum. A gente pensa que tudo que envolve a administração da justiça começa e termina nas fronteiras brasileiras, mas não funciona assim. Há um influxo realmente estrangeiro. E a Corte tem sua contribuição, né? Evidentemente que o Brasil ainda é um país pouco internacionalizado na forma como a gente é formado na faculdade e como a gente resolve nossos problemas, a gente busca muito pouco aqui as fontes internacionais. Então, esse trabalho realmente contextualizando aí a análise da administração da justiça a partir das fontes da Corte, eu acho que isso é muito, muito, muito legal mesmo. Parabéns. Obrigada. Bom, de minha parte era isso. Depois os colegas vão fazer outras contribuições, imagino. Uhum. Em relação ao trabalho do Delgado, para eu terminar minha participação, você contempla, Delgado, você contempla um tema muito importante do DataJude, e eu acho que há pouquíssimos trabalhos, quase nenhum trabalho sobre essa política pública. Então, acho que é muito legal. Claro, sempre repetindo o que eu tenho lhe dito como orientador, seu orientador na universidade. Né? Tente explicar da maneira mais didática possível tudo que envolver ciência de dados, que a gente ainda é muito, muito pouco habituado com essa gramática da ciência de dados. Né? Então, tente sempre simplificar, pensar que na academia tudo é um jeito de explicar, de conceituar, mas assim, que é importante a gente examinar como é feito, como é construído esse grande banco de dados, que será, como a gente conversou na aula, naquele momento com o pessoal do DPJ aqui, o DataJude será uma grande fonte de informações para várias pesquisas do grupo e de tantos outros pesquisadores. Então, o teu trabalho é um trabalho que lança luzes nessa direção. Tá? O que eu sempre sugiro, assim, coloca sempre uma preocupação uma preocupação acadêmica, tá? O técnico em TI falar menos no texto e o acadêmico, o pesquisador falar mais. É algo que todos nós temos que nos policiar.
para que o público leitor ele tenha seja mais amplo possível. Tá? Não fazer de um trabalho de pesquisa sobre um tema assim, aparentemente tão técnico, tão restrito, ser um trabalho para poucos leitores. Essa é a sugestão que eu tinha para te fazer. Obrigado, doutor Luciano. Minha preocupação, até externei hoje de manhã no WhatsApp, é com a velocidade das mudanças tecnológicas, né? Assim, eu tentei, e eu queria até depois ouvir os colegas, se possível, eu tentei formular a hipótese numa questão que eu acho que ficou muito complexa, porque eu falo de algo para dimensionar a situação dele no tempo. Dizer que o DataJude está no início, ou está no meio, ou está no fim, e isso é hoje. Semana que vem ele pode estar de outro jeito, no dia lá da apresentação em outubro, né? Caso seja aprovado, ele pode estar em outro. Então, assim, eu tenho um receio de a gente vincular algo ao tempo e isso ser inócuo, né? Imagina eu falar que ele está no início e quando chegar em outubro ele está no fim. Aí diz, pô, quando você escreveu falando que ele está no início, mas ele já está no fim, assim. Eu tenho essa preocupação. Nesse caso, talvez fosse uma saída você tentar fugir de um diagnóstico do momento, né? Porque a gente não tem distanciamento histórico, né? Você tentar, de alguma maneira, não se comprometer com eventos em análise que podem ser consumidos nas próximas semanas, nos próximos meses, e tentar mostrar a política pública numa perspectiva um pouco mais, sabe, um pouco mais ampla, que não te comprometa tanto em termos de um calendário tão curto. Então você vai ter que fazer algumas seleções. Talvez assim, o teu trabalho não precise contemplar o calendário que o CNJ de repente está disponibilizando para os tribunais cumprirem etapas. Você fugir disso e trabalhar o DataJude em outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais estruturante. O que ele pretende em grandes linhas. Eu acho que isso já seria uma grande contribuição. Não sei, para você pensar também. Ok, obrigado. Vamos lá, gente. A palavra está com vocês agora. O grupo de pesquisa tem que conversar, tem que discutir, senão ele não faz sentido. Vamos lá. Se alguém não entendeu, pergunta também o que não entendeu. Porque é assim que funciona lá no Enajus, né? O cara, olha, não entendi não. O que quer dizer DataJude mesmo? Aí o Cláudio explica de novo. Eu tenho até uma pergunta para você, Ana, porque, assim, o que é bem em cima dessa quantidade de processos, né? Qual a fonte de dados dela? Como é que ela chega a saber os processos que tem lá na Corte Interamericana? Qual é a fonte que ela vai buscar esses dados? Ela vai buscar isso na jurisprudência, nos dados? Porque, assim, a gente, hoje, por exemplo, no judiciário, a gente busca muita coisa em sites, né? Mas, assim, na Corte Americana, como é que ela busca? Como é que ela sabe que só tem X processos? Porque ela tem... Oi, Cláudio, obrigada pela sua pergunta. E isso é bem, bem interessante mesmo saber, porque a Corte, ela tem, e eu até estudar mais a fundo isso, eu até não sabia que o sistema interamericano era formado tanto pela Corte quanto pela comissão. Então, isso é interessante a gente saber que tem essa diferenciação, né? Aí a comissão, ela analisa o caso e depois ela remete para a Corte em algumas situações quando ela verifica lá requisitos específicos para isso. Ambas, elas têm sites, tá? E nesses sites é como se fosse assim, uma busca de jurisprudência que a gente faz nos nossos sites aqui, onde você pode selecionar lá os países signatários, né, onde a gente coloca lá, por exemplo, o Brasil, e eu posso selecionar também por período, ou eu posso deixar sem o período, e aí ele apresenta para mim
todos os casos. Então, foi daí que eu tirei essa quantidade, né? Onde eu contei ali manualmente, digamos assim, a quantidade de casos, mas o próprio site, tanto da corte quanto da comissão, elas trazem essa possibilidade de identificação de qual é o país signatário que é parte. Depois eu posso passar os links até, se vocês tiverem interesse. Sim, eu queria sim. Obrigado. Né? De nada. Olha, obrigado. Fernanda? Oi. Primeiro eu queria dar os parabéns aqui aos colegas, né, Ana Carla e Cláudio. E a minha pergunta é para o Cláudio. Eu fiquei aqui raciocinando em relação ao DataJude, e eu fiquei pensando e queria saber dele se ele sabe se existe alguma notícia de que esse banco de dados ele já foi utilizado além do judiciário, né? Eu imagino que o DataJude seja uma ferramenta muito poderosa, né? E que ela pode ser também analisada, os dados dela, né? Podem ser analisados, podem ser utilizados pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, enfim, à medida que ele for, ou que ele venha já, né, tendo um levantamento, né, bem robusto, ele pode ser assim. E aí eu pergunto se existe alguma notícia em relação a isso, e se Cláudio entende também que ele possa também se transformar numa grande ferramenta além da gestão do Poder Judiciário, né? Porque a gente teria dados em relação aos fenômenos sociais, né? Assim, em determinada região, quais são os principais processos, como é que está sendo a demanda em relação a isso, enfim, eu imagino que essa expressão dos dados, ela traga o que é que está acontecendo em termos sociais, e aí possa ter uma atuação não só da gestão do judiciário, mas, enfim, outras políticas públicas. Não sei se eu me fiz clara, mas foi o raciocínio que eu tive aqui. Ah, sim. Você pensou muito parecido com o que eu pensei quando eu comecei a estudar o DataJude, né? Obrigado, Fernando. A minha primeira preocupação foi o que é que tem de estudo, o que é que tem de pesquisa empírica feita sobre o DataJude? Nada. Você não vai encontrar nenhum documento usando os dados do DataJude. Infelizmente. Né? Por isso que foi uma das razões que eu coloquei no artigo, para dizer que ele ainda está no início. É porque somente agora, há em torno de 2 ou 3 meses, é que o site do CNJ foi incluído. Né? Se abriu o painel estatístico do Poder Judiciário. O painel estatístico do Poder Judiciário, que foi lançado há muito pouco tempo, acho que em menos de um mês, o ministro Fux lançou, né? E que está funcionando já, inclusive tem dados lá, você já consegue fazer download de documentos, quer dizer, os pesquisadores você já consegue ver, por exemplo, quantos processos tem cada tribunal de 2020 para cá, né? Isso é um marco, né? 2020 para cá. E ele vai ser, até cito no artigo, que a Gabriela, né, do Departamento de Pesquisa Jurídica do CNJ, disse que ele vai ser a fonte de todos os dados, né? Tudo que você quiser falar sobre dados judiciários vai ser extraído do DataJude. Ele vai ser a fonte de tudo, né? E por isso mesmo ele pode ser, sim, utilizado para outras políticas que não judiciárias. É muito interessante que a gente estava discutindo isso há muito pouco tempo, para contestar, para tentar explicar por que os tribunais da região centro-oeste do país têm uma execução menor. As pessoas dizem, qual é a justificativa, né? Aí você pode buscar, sim, dados, porque tem mais riqueza, tem mais... você tem mais facilidade em cobrar dos executados, né? Então, esse tipo de estudo
vai ser, quando esses dados forem disponibilizados ao público, que esse é o objetivo dos painéis estatísticos oriundos do DataJude. Ele tem que lembrar que o DataJude é um banco de dados. E tudo, ele vai ser fonte para as extrações. E as extrações começaram a ser usadas, né? Hoje, né, a gente tem o painel, né, que já está público, mas no futuro vai ter muito mais, né? Imagina que hoje, um exemplo, uma colega lá do tribunal que está fazendo uma TCC, ela queria saber quantos por cento dos processos são eletrônicos. Uma informação simples como essa não é disponível. Vai ser no DataJude. O painel do DataJude, se você for lá hoje, você já consegue ver quantos por cento dos processos são físicos, quantos dos processos são eletrônicos, quantos processos... Então, assim, todo tipo de combinatória por assunto, por tribunal, isso vai estar disponível no painel oriundo do DataJude. Então, é assim, essas inúmeras possibilidades é que vão fazer esse mundo que é a estatística, né, a pesquisa empírica, ser revolucionária, né? Assim, a gente vai ter tanto dado que ele vai ficar procurando o que pesquisar. Né? Imagina assim que você vai chegar e dizer, pô, hoje eu consigo extrair eu tenho dificuldade para extrair uma informação. Principalmente porque, por exemplo, um relatório de justiça em número é anual. Mas se eu quisesse fazer uma coisa muito mais rápida, eu queria saber uma situação do mês passado, a gente vai conseguir. Então, assim, essa mudança de paradigma do dado ser mais rápido, mais confiável, até porque ele é direto, ele é extraído diretamente dos bancos de dados. Não existe nenhum procedimento manual, ninguém informa nada, ninguém trabalha o dado. O tribunal, o CNJ vai no tribunal, busca os dados e joga na estatística. Isso vai fazer uma senhora diferença, né? Uma senhora diferença. Em todos esses aspectos. A gente tem mais dados mais confiáveis e mais rápidos. Mais rápido. Mas, assim, a questão, eu acho que esse link com outras políticas, né, com outros estudiosos, poder buscar no judiciário dados, vai ser bem possível, vai ser bem possível. Isso está bem próximo. Não é, Delgado, obrigado. Lembrando, antes de passar a palavra para o Adriano, que o que a gente viu aqui nos trabalhos do ano passado é que, muitas vezes, o extrator de dados, como o DataJude ou Justiça em Números, ele nos oferece uma visão quantitativa desses fenômenos, mas, muitas vezes, a gente percebe que é apenas a porta de entrada para um outro tipo de pesquisa qualitativa. Por exemplo, o ano passado a gente verificou, no trabalho que eu, o Adriano e a Régia fizemos, que os tribunais, nós temos uma hipótese para 24 tribunais do trabalho. E os tribunais de pequeno porte, os menores, reagiram bem à nossa hipótese. Mas os de grande porte, que deveriam reagir até melhor à nossa hipótese, eles não reagiram à nossa hipótese. Ou seja, estatisticamente, parece que esses tribunais têm um comportamento assim, fora do esperado. Isso não conclui uma pesquisa, né? Pelo contrário, isso mostra que a hipótese ela foi desafiada para uma outra pesquisa, para uma pesquisa qualitativa. Então, nós precisamos, e é o que a gente disse no final do trabalho, não foi, Adriano? A gente disse assim, olha, aqui nós temos que aplicar nesses tribunais de grande porte uma outra metodologia. Porque dificilmente eles têm uma performance melhor do que um tribunal de pequeno porte naquela hipótese que a gente estava estudando, que era a liquidação dos processos. E tem a ver, viu, Naquela, com morosidade, né? A gente estudava um pedaço da morosidade. Você vê como essa morosidade é uma coisa complicada, eu não quis me estender muito para dar a chance aos colegas. Morosidade processual você pode dividir por etapas. Então, há etapas do processo que são melhores. E em outras etapas, os tribunais performam de maneira ruim. E a gente foi estudar uma parte dessa etapa, uma parte dessa tramitação, que foi a etapa da liquidação. E na liquidação a gente viu isso. E o que a gente deixou claro lá no finalzinho do nosso trabalho lá no Enagem do ano passado? Que é preciso estudar os tribunais de grande porte com a outra metodologia. E aí você tem que ter um outro tipo de pesquisa, com financiamento, para você ir lá no Rio de Janeiro, entender o que eles estão fazendo, entender como os dados foram enviados, porque às vezes pode ser um problema que o Delgado não quis mencionar,
mencionou rapidamente, que é a qualidade do dado. O que o CNJ está fazendo? Né? Não sei se o Delgado conseguiu... porque esse tema, Delgado, a gente tem que falar várias vezes, viu? Que não é fácil pegar de primeira. Né? O CNJ tem duas estratégias, não só criar o DataJude, mas também criar um extrator que não dependa dos tribunais, um extrator de dados dos tribunais. Eles chamam de Codex. O Codex é uma forma de tirar dos tribunais um dado que o tribunal não vai poder trabalhar. Em que sentido? O tribunal não vai poder preparar o que manda para o CNJ. Porque o tribunal começou a perceber, o CNJ começou a perceber que isso estava dando problema. Então, a qualidade do dado, que é o trabalho que eu mandei para vocês aí, tá, gente? É esse trabalho aqui da Fabiana e da Luciana, que o Delgado mencionou, eu coloquei o PDF aí para vocês. Esse trabalho é muito interessante, porque elas questionam a qualidade do dado que vai para o Justiça e Números, por exemplo. Coisa que, por exemplo, eu não vejo as pessoas questionarem nos trabalhos. Pega o dado, olha, Justiça e Números é isso, como se fosse um dado, assim, digamos, infalível. Eles não são dados infalíveis, tá? Vamos lá, Adriano. Vamos lá, boa tarde a todos. Parabéns a Ana Carla e a Cláudio Delgado pela apresentação. E só tenho um comentário a fazer, Delgado. Eu chamo de Delgado, para quem não sabe, eu também sou servidor do TRT, sou colega de trabalho do Delgado, do Dr. Luciano, do Dr. Daniel também. Então, Delgado, não sei se você acha que enriqueceria seu trabalho, de repente colocando como caso prático as oscilações que nós encontramos em determinadas variáveis do DataJude, algumas inconsistências que nós vimos, por exemplo, quando comparamos DataJude e Justiça e Números, que é o sistema no qual o DataJude se baseou para apuração das variáveis, no caso, por exemplo, de casos novos. Não sei se, Delgado, só um exemplo pontual como esse ajudaria a ilustrar já essas discrepâncias que nós vemos. Né? E nós sabemos que é possível fazer essa extração, inclusive pensando em justiça do trabalho, para todos os 24 TRTs. Nós sabemos que essa oscilação existe. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Opa, Adriano, obrigado aí pela informação e pela sugestão. E eu acho bem pertinente. Na verdade, um dos parágrafos do artigo vai versar sobre isso, né? Assim, isso eu citei rapidamente na apresentação, mas essa dificuldade dos tribunais sanearem os dados para evitar divergências, né? Sendo mais claro, é preciso que os dados mostrem a realidade do tribunal, né? Então, quando a gente vai analisar os dados, a gente vê que nem todos os dados, né, e mais especificamente, nem todas as variáveis, né, todos os cálculos, né, imagina que eu tenho X processos, e desses X processos, quantos estão na situação de novo, quantos estão na situação de pendente, quantos ainda não foram julgados. Uma coisa é o CNJ perguntar para você, tribunal, me diga quantos processos tem em cada uma dessas situações. De 2004 até 2020, foi isso que o CNJ fez. Ele perguntava para os tribunais quanto era o valor de cada uma dessas variáveis até 2021, né? Até o ano passado, no caso. Foi feito assim, todo Justiça em Números, todo aquele monstruoso relatório é baseado em informações que o tribunal foi o responsável por coletar. E, para ser sincero, isso nem é tão simples, porque um tribunal como, por exemplo, o TJ do Rio Grande do Norte, ele não tem um único sistema processual, ele tem no mínimo 5. Então, ele quando vai dar uma informação dessa, ele tem que estudar 5 processos, 5 bancos de dados, somar, ver se não teve nenhum problema nesses processos. Então, é uma informação relativamente complicada.
que vai ser substituído. Então, o grande esforço do CNJ foi trocar todo esse modelo de informação manual por um modelo onde os tribunais informem os processos e os dados dos processos. Então, hoje, né, já desde 2020, todos os tribunais mensalmente são obrigados a dizer, CNJ, eu tenho hoje, ou tenho nesse mês, eu teve esses processos aqui, aí envia todos os dados das partes, todas as movimentações, todos os assuntos, todas as informações processuais, e todos os meses a gente é obrigado a mandar todos os processos que foram movimentados. Se o processo teve qualquer movimentaçãozinha, se teve um despacho, um julgamento, uma intimação, qualquer coisa que acontecer no processo, a gente precisa mandar para o CNJ. Então, essa grande quantidade de informação vai ser usada para construir essas variáveis. Então, o relatório de 2022 do CNJ, Justiça em Números, né? O doutor Luciano bem explicou nos artigos dele, a maior fonte de dados do Judiciário vai ser construída em 2022 usando o DataJud. Então, cabe aos tribunais passar todos os processos e cabe ao CNJ calcular. Agora, o CNJ é que vai ser responsável para dizer o que é um processo julgado. São os processos que tiveram tais situações. O que é um processo novo? É os que tiveram essa. Então, o tribunal não vai ter mais essa opção, né, essa facilidade de dizer os números. Quem vai calcular vai ser o CNJ. Obrigado, delegado. Obrigado, gente. Bom, fica também uma dica, que pesquisa sobre justiça em geral, pesquisa interdisciplinar. Então, assim, o Cláudio Delgado, o Adriano são muito experientes com as estatísticas do Poder Judiciário. Todo o meu trabalho que envolve estatística, viu, Fernanda, Ana Carla, eu peço a ajuda do Adriano. E quando o Adriano não sabe, ele pede a ajuda de alguém que ele conhece. E assim funciona. Esteve conosco já a professora Luciana Yeung em vários eventos, ela deu curso também no Enajus. É um dos maiores nomes de pesquisa empírica em direito no Brasil hoje. E ela diz sempre assim, uma pesquisa quantitativa, ela envolve, por exemplo, a administração, alguém do direito e alguém da estatística. Então a gente tem que também se acostumar, sempre que vocês precisarem fazer um trabalho que envolva mesmo estatísticas descritivas, mas até estatísticas inferenciais, a gente envolve gente, tem que fazer essa pesquisa envolvendo mais colaboradores, tá certo? Jurimetria a gente não faz assim sozinho. Ninguém sabe, ninguém dá conta de tudo. Então, o Adriano e o Delgado estão no grupo aqui para ajudar a gente, viu, Ana Carla? Se quiser fazer uma pesquisa com base em jurimetria, você pode contar com a ajuda aqui do grupo. A ideia do grupo é essa. A gente faz os trabalhos em coautoria, porque na realidade são expertises diferentes que a gente reúne aqui. Então, essa é uma das funções. Bom saber. Eu, na minha tese de doutorado, com essa pesquisa que eu fiz nos tribunais de grande porte, eu realmente fiz uma parceria com um estatístico. E também na pesquisa que eu estou fazendo outra lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, também fiz parceria com um estatístico para ele me auxiliar, porque tem coisas que a gente não sabe mesmo, né? E aí, com certeza, a expertise de um estatístico ajuda muito. Muito bem, gente. Estamos chegando ao final, né? Eu costumo cumprir sempre o horário, porque todo mundo pode se programar direitinho. Eu agradeço a presença de todos, dou boas-vindas novamente a Ana Carla, a Graziele, que eu não cumprimentei no início, mas a Graziele é uma talentosa pesquisadora aqui na pós-graduação em residência judicial. Obrigada. Parabéns, pessoal. Brilhante trabalho, viu? E é bom para que tem colegas que podem nos ajudar quanto aos dados estatísticos, né? Porque o grande nó é esse. Não, aqui esse nó a gente desata, viu? Não se preocupe, tá? Estatísticas descritivas, eu desato o nó com você. As mais complexas eu chamo o Adriano e o Delgado para ajudar a gente.
Boas-vindas a Graziele, boas-vindas a Ana Carla. Reitero a todos o apelo para a submissão dos resumos, tá? Vamos fazer um esforço aí nessa última semana. Eu vou disponibilizar no grupo um link com um documento no Google Docs compartilhado para a gente ir colocando ali o nome o título do resumo, tá? O autor, para a gente fazer uma listinha, para no final, comecinho de junho, a gente já ter a noção aí dos trabalhos. Oi, Delgado. Assim, no que se refere... olá, doutora Daniela, me cumprimentei. Olá, tudo bom. No que se refere à questão do envio, assim, eu estou, na verdade, com um documento, vou fazer alguns ajustes, né, nessa versão final, e assim também como a Ana Carla, eu fiquei na dúvida, porque a gente precisa ter um subtema lá, né, classificar entre pesquisa, assim, mas assim, no que se refere ao envio, eu fiquei com essa preocupação. A data limite é 31, a gente passa para o doutor olhar e a gente já faz o envio, porque parece que não pode ter nome no arquivo, né? Assim, eu nunca fiz, então eu tenho preocupação em termos assim, mesmo operacional mesmo, como é que faz? Em relação à operação, a Mariana, a Raquel, Régia, todos aqueles que já submeteram a resumos aqui, eles podem no grupo ajudar vocês, tá? E depois em PVT, vocês perguntam lá no grupo, em PVT vocês conversam, eles ensinam tudo, tá? Nos que são, por exemplo, quem vai assinar comigo, que é o seu caso, quem vai submeter junto comigo, aí manda a redação final antes para dar uma olhada, diz, olha, vamos submeter, aí você submete, tá? Eu geralmente não submeto, só quem submete é um dos autores. Mas esse caminho, como é que faz? Aí os colegas que fizeram ano passado usaram o sistema, que é muito simples no fundo, eles podem ajudar, tá? Eu não sei exatamente como é agora, mas isso aí a gente vai resolvendo ao longo da... Olha, a Raquel já está dando notícia aí para você, tá? Então, peguem as dicas aí. Raquel, depois se você puder postar no WhatsApp um roteirinho, umas dicas, eu agradeço. Gente, é isso então. Agradeço novamente a presença, agradeço a apresentação do Delgado e da Ana Carla, foi realmente um momento muito especial para o nosso grupo. E uma boa tarde a todos, bons estudos, bom final de semana. Ok, obrigado. Peço desculpa porque o meu vídeo não subiu mais.